Graça e paz, irmãos. Bom, eu quero agradecer a confiança que nos é dada nesta manhã e estamos aqui felizes porque estamos para compartilhar aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações, a nossa experiência. Cada um de vocês pode ser um palestrante aqui, porque quando a gente passa pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas, aquilo que para a gente não foi bom, aquilo que para a gente foi experiência, a gente se ama alguém, a gente diz para alguém assim, olha, isso aí não foi legal. Então, cuidado para você não cair nesse problema que eu passei. Então, na realidade, irmãos, cada um de nós temos uma experiência e Deus fala com a gente, principalmente quando a gente é cristão, a gente tem um relacionamento com o Senhor. Estamos servindo lá na Primeira Igreja Batista em Abreu Lima há 21 anos. Já estamos 26 anos, já estamos no Ministério Pastoral há 41 anos nessa caminhada. E a gente tem vivenciado esse relacionamento familiar, trabalhando famílias, o coração, e cada família tem a sua característica diferente, tem a sua história. Louvamos a Deus então, porque esta igreja está tendo esta visão de cuidar das famílias. A proposta lá fora é destruir as famílias, percebe? Essa é a proposta do mundo. E quando a igreja, sua liderança, seus pastores, diz, olha, vamos tratar a família. Se você está aqui, é porque você quer que Deus abençoe muito mais a sua casa, além daquilo que Deus está fazendo. E há uma carência muito grande nas nossas ruas. As pessoas pisam nas outras, as pessoas esmagam as outras. Há uma corrida de prioridades. Eu quero o melhor. Eu quero competir com você. Mas, na realidade, esse competir eu vou passar por cima de você. E nós precisamos clamar ao Senhor, Senhor, tem misericórdia das nossas casas, dos nossos filhos. Irmãos, vocês estão vendo a faculdade hoje, como é que está? As escolas hoje, como é que estão? A invasão das drogas, como é que está? A velocidade do rolo compressor, destruidor da nossa casa. A igreja tem que ter pressa. Vamos falar mais. Eu louvo a Deus quando uma igreja vivencia a família. E a gente sabe que os nossos pastores têm pregado aqui o ano todo para a família, porque a Bíblia ela foi escrita para a família. Todo o tempo está falando. Quando não fala da família dentro de casa, está falando da família cidade, da família país. Mas a gente precisa entender que a igreja a Bíblia fala o tempo todo da família. E eu quero dar continuidade a essa palavra de Yolanda, né? Que põe a tua casa em ordem, mas quando Deus pede pressa, Ele põe em ordem agora. Não é amanhã, não. E a gente precisa entender essas coisas, não é? Nós vivenciamos momentos de crises. A gente tem visto recentemente muitas casas caindo. As águas caem e as casas que estão em lugares de perigo, elas infelizmente são soterradas e tudo mais. Antes daquelas casas caírem, foi algum representante lá, poder público, disse assim, olha, vocês estão em perigo. É melhor que vocês se mudem daqui. Mas às vezes as pessoas elas não se mudam. Elas dizem assim, para onde é que eu vou? Eu preciso, então, só posso ficar aqui. A gente vê que é a realidade do Brasil, como é que é. E as pessoas elas não se mudam, elas ficam lá. E aí vem a chuva forte e o que acontece? A casa está lá e a casa cai. A Bíblia fala sobre isso, o perigo da casa, onde ela está construída e ela cair. Se há uma orientação de sair porque está em perigo, a
A gente tem pressa de sair. Mas o que é que a gente diz? Deixa passar esse período, vou receber um dinheiro aí, né? Vou pedir emprestado, vou dizer o que, depois eu vou lá e me mudo e vou para aquele lugar. Mas, irmãos, a gente precisa entender que é hoje. É hoje. Então, vamos passar o slide que fala, o próximo slide fala do alarme, da urgência. Né? E o texto que a gente está aí, o texto está sendo lido, eu estou trazendo lá, o mesmo texto está em Isaías, capítulo 38. Eu não vou ler o texto, porque Yolanda aqui parafraseou o texto, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que é o seguinte, veja bem, quem é que estava doente? O rei Ezequias. O que é que Deus queria tratar? Deus queria tratar a sua casa. Quem seria beneficiado por a casa de Ezequias ser tratada? A cidade. Preste atenção no texto que você vai entender que Ezequias então recebe um recado de Isaías, do profeta. Naquele momento ele se vira para a parede, ele começa então a falar com Deus. E o que é que ele diz a Deus? Olha aí, muita gente na igreja diz isso todo domingo. Senhor, olha, eu sou correto. Senhor, eu tenho feito as coisas que o Senhor diz que é para fazer. Então, por favor, dá um desconto aí, vê essas questões. Mas o Senhor disse, olha, põe a tua casa em ordem. Mas parece que Ezequias estava dizendo ao Senhor que a vida dele estava em ordem. Porque ele era o quê? Um religioso, praticante da fé. Você já viu aquele homem que sai de casa e vai para a igreja e deixa em casa a esposa e os filhos? E aí de repente eles nem chegam, porque houve um problema em casa, porque eles se atrasaram, porque no caminho que eles vieram atrás aconteceu alguma situação, e o homem chega lá sozinho. Vocês já viram então aquelas questões de alguém está escalado para dar um estudo? Ah, mas meu nome está na escala, eu vou dar o estudo. O pastor escalou para eu ministrar para os homens, para as mulheres, Aí eu venho aqui à frente e começo, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, vamos então estudar a Bíblia Sagrada. E aí você vê aquela palavra, aquele homem com autoridade, aquela mulher com autoridade. Mas quando ele chega em casa, como é que você vê aquele homem, aquela mulher? Então, quando Deus faz, através de Isaías, põe a tua casa em ordem, porque eu sei que você tem feito isso, Isaías. Está claro o texto. Porque ele diz, Senhor, presta atenção, ó Pai, porque eu tenho sido fiel. Eu tenho então cumprido, né? Eu tenho sido íntegro. Está aí o texto no versículo 2 em diante, 3. Então a integridade, uma vida de ele com Deus estava legal. Mas o que não estava legal era o seu relacionamento familiar. O que não estava legal é o seu relacionamento com seus filhos, o relacionamento com sua esposa. Então, quando a igreja traz a gente para um congresso, um seminário de família, ele está dizendo assim, pessoal, olha, todo domingo a gente está aqui louvando, todo domingo a gente está aqui estudando a Bíblia, todo domingo a gente está, então, preocupado na evangelização. Mas como é que está a nossa casa? Ir todos juntos para a igreja. Lá dentro de casa, como é que estão acontecendo as coisas? Então, no slide 1, a gente vê, então, que há o alarme da urgência. Não adie o que Deus mandou consertar. Passa para o próximo slide, por favor. E eu queria, então, se você puder... Branco, dá para ler? Dá, né? Então,
A gente pode ler junto esse texto de Hebreus 3, 7. Vamos lá, junto? Da mesma forma, como o Espírito Santo diz: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O Espírito fala à igreja. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é isso? Então, se você ouvir o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, não endureça o coração, porque há urgência. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Tem alguma pendência que você precisa perdoar? Você machucou alguém da sua casa? Como é que está o seu relacionamento com o seu filho? Com alguém que mora com você? Às vezes as pessoas fazem assim: olha, eu vou me mudar. Fulano mora na Paraíba, eu moro aqui, ele está com a vida dele para lá. Mas toda vez que você senta para orar, você lembra dele. Toda vez que você vai então falar alguma coisa sobre aquele assunto que foi o foco da crise de vocês, você lembra dele. O que é que o Espírito Santo está dizendo? Pega o telefone, ou pega aí um ônibus, um transporte, vai lá. Irmãos, enquanto aquela pendência não for resolvida, o Senhor vai ficar no teu pé de ouvido: põe a tua casa em ordem. Ele está longe fisicamente, geograficamente, mas Ele está incomodando a tua mente, teu coração. Há pendências que Deus quer abençoar a tua casa grandemente, mas há impedimento, há barreiras. Põe a tua casa em ordem. Há pressa em nós perdoarmos, em conversar com os filhos. Há pressa na educação. Ensina a criança no caminho que deve andar. Essa educação tem pressa. Irmãos, a igreja do Senhor tem feito um papel fundamental, tem exercido um papel fundamental na sociedade. Aqueles que governam a nossa nação, estado, cidade, nação, eles sabem que eles podem até criticar a igreja de alguma forma, mas eles sabem que os valores de Deus que está sendo estudado a cada semana e por semana aqui na igreja são impactantes nessa sociedade. A salvação desta sociedade é a igreja, irmãos. Nós fazemos a diferença. Nossos filhos na escola, os nossos filhos na faculdade, a gente onde está, a gente faz a diferença. Por quê? Nós somos mais bonitos do que aqueles que moram ali? Não. Nós temos o temor de Deus em nosso coração. Nós aceitamos Jesus como Salvador. Ele mora em nós, Ele habita na gente. E graças a Deus, porque tem atividades na igreja que a gente nos lembra, nos faz lembrar, nos aquecer, os louvores, os estudos, as mensagens, os momentos de oração em grupos. Tudo isso faz a gente então entender que é um Deus maravilhoso que está cuidando e olhando para nós, mas Ele quer que nós tenhamos pressa, porque a demora de hoje, ele pode se tornar uma ruína amanhã. Você entendeu? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Eu deveria ter feito isso antes. Eu devia ter resolvido isso antes. Não era para eu ter falado com fulano antes. E aí agora não dá mais tempo. A gente vê muitas das vezes assim, em sepultamento. E às vezes as pessoas não param de chorar diante do corpo. As pessoas gritam, às vezes as pessoas chegam ali e falam. Por que não falou antes? Evitaria talvez aqueles gritos na hora do sepultamento. Você estaria tranquilo, olha, eu tive um problema com essa pessoa, mas a gente resolveu antes dela fechar os olhos. Isso é um fato. Se você quer consertar a sua vida, a urgência, conserte
imediatamente. Conserta esse relacionamento imediatamente, irmãos. Nada melhor hoje do que você ir para uma cafeteria, comer um cuscuz na casa de alguém, aquela macaxeirinha com carne de sol. Quebra qualquer coração. A pessoa está indiferente com você, a pessoa está chateada com você. Eu gosto muito de sair de casa para resolver as coisas da casa. É interessante isso, não sei porquê, mas dá certo. Porque às vezes assim, aquele ambiente ali, a gente fica muito à vontade, a gente evita, conserva algumas coisas que a gente quer, guarda no coração, mas a gente diz assim, olha, saia de casa, como é que você trata o outro na rua? Não é diferente. Você vai passear no shopping, você vai na praia, você está tão feliz, o ambiente está diferente, você vai a algum lugar, aí ali a gente conversa algumas coisas diferentes também. Ali algo parece que flui melhor, romantismo, as palavras fluem, não sei. Se você não tem essa experiência, vá na praça, compre um saquinho de pipoca e converse com a outra pessoa ali naquele momento. É legal demais, muito importante. Mas também eu queria, passo outros slides, eu não tenho muitos slides não, irmã Yolanda que tem mais do que o meu, eu sou pouquinho. Mas a gente vê aí, o segundo momento é o altar quebrado, restauração já, imediato, priorizando a vida espiritual do lar. 1 Reis 18:30 diz: Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. Todo o povo se aproximou dele e ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas. Lembra dessa história? Aquela luta tremenda, então. Elias era o único que estava ali, eu tinha que fazer um desafio contra os profetas de Baal. E aí ele precisava o seguinte, olha, eu tenho que mostrar, não, ele na oração, lembra essa história assim, Elias diz assim, Senhor, não é para mim não, é para que o Senhor seja glorificado. Então Elias pede ao Senhor naquela oração, mas o Senhor mostra a Elias algo muito importante. Olha, você quer que eu mande fogo do céu aqui no altar? Ótimo. Seu pedido é especial, você é uma pessoa maravilhosa. Mas tem uma coisa, Elias. Conserta o altar. Porque Baal e seus profetas ali, eles fizeram uma bagunça tremenda, gritaram e fizeram tantas coisas ali Mas conserta o altar que eu vou mandar fogo. Conserta a tua casa que eu vou mandar fogo para lá. Conserte o teu coração. Eu sou o Senhor diz. Agora, interessante é o seguinte, quando Deus diz para você, eu vou consertar, eu vou abençoar a tua casa, eu vou mandar fogo do céu, aqueles problemas com teu filho, talvez as amizades dele, as drogas que está ali, tentando destruir, talvez alguns convites, talvez você esteja aqui, seu filho está onde está, você não sabe, está talvez aqui chorando por ele. Não sei como é que está seu coração. Mas nesse momento em que Deus diz assim, Deus promete a você, olha, eu vou restaurar a tua casa. A gente fica feliz, né? Mas não saia por aí dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa de oração. Porque eu orei, Deus mandou. Olha, porque eu sou uma pessoa que não perco um culto na igreja. Estou todos os dias, então eu falei com Deus, Deus me ouviu, mandou para mim resolver o meu problema. Tire esse eu daí, querido. Diga assim, olha, Deus quis resolver a minha situação. Deus interviu na minha casa e Ele foi glorificado. A minha casa agora glorifica o nome do Senhor todos os dias. Ali na minha casa há louvor, na minha casa há oração, na minha casa há santificação. Na minha casa eu sei usar o controle remoto da televisão. Porque quando o Senhor não é exaltado nesse programa eu mudo, porque Ele é glorificado na minha casa. Ele é exaltado no meu lar. É para Ele, irmãos. O conserto
é porque Ele... As pessoas vão olhar para a sua casa e dizer assim: olha essa casa aqui desse irmão. Que coisa linda. Olha, a gente passa por aqui, tem hinos cantando, hinos sendo cantados. A maneira deles se tratarem. É interessante, permita-me essa observação, é que lá em casa, a gente tem essa prática, graças a Deus, de fazer o culto doméstico. Não sei se alguém sabe o que é isso ainda? Parece que as coisas se modernizam e tal, e a gente esquece aqueles negócios fundamentais. Culto doméstico. Aprendi isso lá em casa, quando eu era pequenininho. Cada salmo aqui da Bíblia eu decorei, não foi na escola dominical, embora a escola dominical é bem importante que isso aconteça. Mas eu fui estimulado dentro de casa. Mamãe lá papai e mamãe faziam o concurso lá de quem decorasse o salmo ganhava alguma coisa. Então a gente ia lá decorar salmo, versículos e tudo mais. Então todo dia tinha um dirigente lá, a minha casa base lá, de meus pais. Cada filho sabia um instrumento. Antigamente tinha essa força ainda. Cada filho tinha que tocar um instrumento. Então, aí o culto era cada um pegava o seu instrumento. Tinha a sanfona, tinha o violino, tinha o acordeon, os 2 violões. E aí o culto era isso, com todo mundo cantando e tal. Mamãe só cantava, ela não tocava. Papai tocava o que papai tocava na banda da Marinha, então ensinou os filhos a tocar. Então esse negócio de tocar veio de papai. Então a gente fazia o culto assim, bem musical, bem instrumental, né? Isso acontecia todos os dias na casa que eu nasci ali. Então, lá em casa a gente continua esse costume lá na nossa casa. O interessante, irmãos, é que quando a gente não faz o culto, o vizinho sabe. Eu digo, a gente tem que fazer o culto todo dia, porque o vizinho está ouvindo. Porque quando a gente vai passando na porta deles, ele diz assim: eu não vi vocês cantarem os hinos hoje. Aí ele denunciou a gente, né? O vizinho já está cobrando o nosso culto em casa. Tem aquele dia que a gente tem que ir para o médico 6 horas da manhã, né? E a gente sai, e aí o vizinho diz assim: hoje não teve hino lá na casa do pastor Jaziel, né? Mas, irmãos, a gente tem que ter urgência. Essa restauração, urgência. Então Elias restaura. O fogo desceu e o nome de Elias foi glorificado, não foi? O nome do Senhor foi glorificado. Louve ao Senhor na sua casa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha, irmãos, todo o esforço aqui pastoral, da liderança dessa igreja, os professores de escola bíblica, dos pequenos grupos, tudo isso por favor, vamos nos juntar para glorificar o nome do Senhor. Vamos gritar o nome do Senhor, vamos dizer que Ele é exaltado sobre a terra, sobre os céus. Né? Inclusive o hino que cantamos: clame ao Senhor, declare o nome do Senhor na sua casa. O hino que nós cantamos inicialmente. O altar precisa ser restaurado e tem urgência. Antes do fogo cair, antes do milagre acontecer, Deus precisou então que Elias restaurasse o altar. Restaure o altar da oração na sua casa. Você tem tempo de orar? Restaura o altar da oração. Restaura o altar da leitura bíblica da palavra de Deus. Cuidado, porque se você não faz essas colunas, essas coisas básicas, certamente a sua casa pode estar em ruína. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu estou no gabinete pastoral e recebo lá um casal. Chega um casal: pastor, a gente veio aqui conversar com o senhor que a gente não está bem, já falamos em separação. Ou então acontece o casal chegar e dizer: pastor, o nosso filho, nós não sabemos como resolver, ele está difícil e tudo mais. Eu boto um pouquinho de cara de pau, não tem negócio que esse cara faz cara de pau, né? Aí eu pergunto para eles: antes da gente resolver o seu problema, eu não tenho visto o irmão
na escola bíblica dominical. A impressão minha é verdade, porque eu já sei, né? Mas só estou querendo que ele se denuncie. Não tenho visto os irmãos na escola bíblica dominical. Ah, pastor, olha, domingo de manhã, aqui em Abreu Lima, o senhor sabe que quando chega a água a gente tem que lavar roupas. Então tem muita roupa para lavar, acumulada. Eu vou fazer as coisas durante a semana, não tive tempo. Aí o esposo também diz uma desculpa, eu tenho que lavar o carro, tenho que fazer uma coisa, outra, consertar. E a gente só vai mais para o culto da noite. Eu digo que é bom o culto da noite, né? A igreja lotada, todo mundo aqui louvando, um abraço ao irmão, olha para o teu irmão, um abraço. Isso é muito gostoso. Mas o mais importante para a nossa vida é a restauração do altar. É tempo de oração, da leitura bíblica, todos os dias. E eu digo para aquele casal, então já fui direto na base. Vocês estão entendendo o que acontece com vocês? É porque a prioridade de vocês não é o altar restaurado. A prioridade de vocês são outras. Você vai para a igreja quando dá tempo. Vem para um congresso de famílias quando você sabe que já está na porta de uma restauração, de uma separação. Quando os filhos estão com um problema de casa, você vai procurar o pastor, procurar o seu líder. Por que a gente recorre nessas horas de crise, irmãos? Por que não antes? Então o Senhor precisa nos abençoar, mas a partir de nós, a gente não pode perder o foco. Precisamos então restabelecer nossa devocional, uma mesa de comunhão, né? A centralidade de Cristo no lar hoje. O próximo slide fala sobre resolvendo as pendências emocionais. Por quê? Porque o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Efésios 4, 26 e 27. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem o sol se pôr sobre a sua ira. E não deem lugar ao diabo. A gente com raiva, todo mundo se ira aqui, né? Jesus se irou, não foi, irmão? Chegou na porta do templo lá e ficou irado com aquela pessoal fazendo na porta do templo um comércio. Ele não gostou, não. Mas ele amou todos, ele amou o mundo. Ele amou todos, agora precisou corrigir. Então, a gente é normal, a gente por alguma circunstância, dia que a gente não está muito legal, então vem aquela ira e tal. Mas o que a gente vê, a recomendação da Bíblia, é que a gente não deve deixar com que aquela ira, aquela raivinha, aquela coisa passe do sol se pôr. Gosto muito do escritor chamado pastor Jaime Kemp, que ele fala sobre o antes de dizer sim no casamento. Ele tem uma coisa interessante, ele diz assim, olha, até para conversar sobre dinheiro, porque às vezes a gente chega em casa de noite, né, janta, aí senta na mesa, abre o livro de débitos e cartões e tudo mais, e começa a fazer contas. Você vai dormir mal, a noite não vai ser legal. O pastor Jaime Kemp diz assim, olha, trate também essas questões de finanças, então, antes do sol se pôr. Porque à noite Deus fez para a gente orar, para a gente cantar, para a gente dormir em paz. Porque à noite você imagina, muitos de nós aí temos contas para pagar. Todos nós temos uma conta para pagar. Você paga uma, tem outra, né? A gente paga a conta de energia, fica, que bom que eu paguei, mas tem outra para você pagar. Né? Tem gente que vive de aluguel, pagou aluguel, já tem outro aluguel para. Então a gente vive pagando contas o tempo todo. Imagina você então, imaginar que o seu salário não deu para pagar a conta. Como é que você vai dormir? Difícil você dormir bem. Então, por isso que essas coisas se renovem antes, não é? Então, antes do sol se pôr, resolva. Acumular mágoas vai resultar noites mal dormidas. Brechas que você, então, às vezes as brechas que se formam, né? A Bíblia diz que o destruidor, o inimigo, ele está pelas brechas.
Então, não dê brecha na sua vida ao ponto de o inimigo entrar, seja como filho, seja como esposo, seja como esposa, seja como mãe, como pai, cuidado nas brechas. E finalmente nós temos o quarto, meu último slide, vai falar exatamente sobre decisões, né? Decisão que protege o futuro, alinhando a rota da próxima geração. Então Josué 24:15 diz o quê? Mas se vos parece mal servir ao Senhor, dá para a gente ler? Vamos ler juntos? Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu... Isso, é porque eu escrevi aqui outra versão, mas tudo bem. É essa aí. Né? Ele diz exatamente isso, né? Então, a urgência é tanta em pôr em ordem a casa, que Josué disse o seguinte: olha, vocês aí decidam o que vocês querem. Se vocês querem seguir, se vocês não querem seguir, não sei. O sacerdote disse: eu e a minha casa vamos tomar uma decisão. Como as casas estão sentindo falta dos sacerdotes. E cada vez mais as leis estão dizendo que existe o sacerdote e a sacerdotisa manda igual. Aí dizendo a nova regra por aí para o mundo. A Bíblia fala que o sacerdote, Deus colocou um peso, uma responsabilidade. Se você está transferindo, você um dia vai ter que sofrer as consequências dessa transferência. Você já viu aquele filho que chega: pai, eu estou querendo ir para uma festa aí da faculdade e tal. Aí o pai diz assim: fala com tua mãe. Você transferiu na hora, né? Fala com tua mãe, ela que sabe. Mas o filho veio perguntar a você, sacerdote. Se você não sabe a resposta ou quer consultar a sua esposa, você diz assim: olha, você vai dar um tempo, eu vou pensar se eu libero ou não. Então você vai no momento de oração com sua esposa, você está fazendo sua devocional, você diz assim: olha, nosso filho me solicitou isso e isso. Vamos debater um pouco quais seriam as implicações de a gente liberar ou não. E aí você, sacerdote, volta para ele e dá a resposta. Não transfira, porque quando tiver um problema, aí você vai chegar para sua esposa, magoá-la. Olha, e tu liberasse, ó. Olha o que aconteceu. Aí o que é que ela vai dizer? Eu liberei porque você mandou para mim, então eu liberei. Então, para evitar isso, assuma a responsabilidade que Deus colocou para você de sacerdote. Se não sabe a resposta, eu vou orar. Eu vou falar com Deus. Então, queridos, Jesus então deixou para nós uma responsabilidade de decidir, escolher hoje. Põe hoje a tua casa em ordem. Não é amanhã, não é depois, não é? Então nós precisamos assumir o papel no lar, o papel do sacerdote, de blindar a nossa casa, blindar a nossa mente e coração daquilo que não pertence a Deus, e sabemos que aquilo ali vai trazer coisa ruim para casa. Você compra coisa que traz para dentro de casa, você sabe que vai amaldiçoar a sua casa, não vai abençoar a sua casa. Interessante é que às vezes sempre as coisas que se faz na igreja é muito caro. Puxa, o congresso custa isso, puxa, isso é muito caro, muito caro. Mas você gasta muito mais lá fora e não diz que é caro. Irmãos, as coisas de Deus têm que ser prioridade. Quando a igreja está nas suas campanhas, nos seus movimentos, nas suas lutas, nos seus congressos, nas suas viagens espirituais, invista nisso, porque é aí onde vem a bênção de Deus, quando Ele está usando aquelas pessoas que vão ministrar sobre a sua vida para haver crescimento e maturidade. Acredite, irmãos, quando um pastor está aqui à frente pregando, que Deus colocou o pastor da igreja como pastor, ele é a autoridade de Deus. Ame o seu pastor.
Escute a palavra que Deus está trazendo ao seu coração através dele. Os conselhos do pastor não é os conselhos pessoais daquele homem que está aqui, mas os conselhos de um pastor é os conselhos do Pai Celestial. Atente para as pregações, atente para os textos, atente para os conselhos. Vá ao gabinete pastoral. Você quer abençoar a sua casa, está preocupado? Veja que é o Salmo 1: aqueles que vão procurar conselho de ímpios geralmente dão mal, mas procurem conselhos naqueles que têm um compromisso com Deus. E o pastor é o primeiro, é o número 1 que tem a sua vida no altar do Senhor. Então, queridos, concluindo, eu quero trazer esse último slide. E diz que pôr a casa em ordem não é uma reforma estética, que já foi falado aqui. Não é então trocar de móveis, não é então trocar o reboco, não é então dar uma pintura nova ou trocar o telhado, não é isso. É uma intervenção cirúrgica de Deus na estrutura, na base do lar. O recado do Senhor para as famílias nesse seminário é um eco do que Deus disse a Ezequias. Não espere o pior acontecer para tomar uma atitude. É como se tivesse aqui o congresso, o seminário está dizendo: cuidado, vai vir chuvas fortes lá fora, tempestades, põe a tua casa em ordem, cuida dos alicerces, veja a estrutura da tua casa. Se há conversas travadas, libere essas conversas. Tem algo que precisa conversar? Converse. Abre o coração. Dialogue. Isso é muito saudável. Às vezes o orgulho impede que a gente converse e dá vontade e não vai, vontade vem e vai. É por isso que eu disse aos irmãos lá fora, mude o ambiente. Vai dar um passeio, vai ali na rua, na praça. Vai ali no shopping, vai na beira da praia, vai numa orla, vai aqui no Parque da Jaqueira, bem pertinho. Vai no Parque da Jaqueira, dá uma caminhada lá, senta naquele banco, você só ele precisa conversar com você uma coisa, está doendo aqui dentro, aquilo está me incomodando, mas resolva. Depois vocês dão a mão, orem ao Senhor. Agradeça ao Senhor: olha, nós resolvemos aquilo que estava travando meu coração, mas eu consegui falar para o meu filho, para o meu cônjuge. E agora eu tenho paz. E aí vem saúde e Deus vai abençoar a sua vida. Se há conversas travadas, então libere agora. Se o altar está frio, acenda-o. Aqueça esse altar. Sua casa, o momento de oração, leitura bíblica. Quando Deus pede pressa, a nossa pressa atrai a manifestação da sua graça. Quando o Senhor percebe que eu estou apressado, Senhor, não, eu tenho que orar. E a gente tem pressa para trabalhar, a gente tem pressa para estudar, a gente tem pressa para fazer algo pessoal, a gente tem pressa para tanta coisa, a gente precisa ter pressa para glorificar a Deus. A gente precisa ter pressa de orar mais, a gente precisa ter pressa de ler mais a palavra, a gente tem que ter pressa de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os nossos diplomas vão ficar. As riquezas que a gente construiu aqui, trabalhei 24 horas, saiu do emprego para outro, trabalhei demais. Tudo isso vai ficar. Você não vai levar patrimônio nenhum, a sua casa não vai. Seu carro é bom, gostoso, mas também não vai. Aquela casa do sítio também não vai. Nada aqui vai ficar. Nada aqui que você tem aqui vai. Tudo que você tem acaba aqui. Mas tem uma coisa importante que vai embora com você. É a sua fé em Deus. A sua salvação. É por isso que a gente tem que ter pressa de orar. Porque a gente está preparando um caminho não para aqui, mas um caminho para fora, lá para diante.
Quando a gente faz um culto doméstico em nossas casas, nós estamos preparando nossos filhos para o céu. Estamos dizendo que tem algo maravilhoso, precioso esperando eles mais na frente. Olha, a gente está ensaiando. Olha, vocês imaginam a gente aqui nesse louvor lindo cantando nesta manhã. Você imagina que isso aqui é um ensaio. E imagina os anjos do Senhor cantando, toda a igreja do Senhor louvando, glorificando ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu és a cura, Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Senhor vive. E porque o Senhor vive, Ele é vivo nas nossas casas. Vamos chamar Deus. O hino diz: clame a Deus, chame a Deus, chama a Deus para a tua casa. Qual o hino que você vai cantar hoje de gratidão a Deus? Você viu que as pessoas elas têm dificuldades para agradecer? As virtudes são difíceis de sair. Geralmente a gente acha rápido os defeitos. Defeitos nos chegam com muita facilidade. Mas nós precisamos olhar as virtudes. Olha para quem está ao seu lado, olha para quem está na sua casa, olha para quem está ali junto de você e diz: eu te amo. Eu te amo, você que está ao meu lado, você que está todos os dias, conhece minha batalha, minha luta. Diga para o seu filho: eu te amo. Diga para a sua esposa: eu te amo. Interessante que tem um hino do cantor cristão, um hino de Osés de Paula. Tem vários hinos que falam isso, né? E a gente canta aqui na igreja: eu te amo mais que a abelha ama a flor. Conhece esse hino? É lindo esse hino, né? E tem vários hinos que diz: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas a gente não diz para a nossa esposa que está em casa: meu amor, eu te amo. Não diz para os nossos filhos: filho, eu te amo. E por essas pessoas não ouvirem o eu te amo, então começa a ter conflitos, porque eu queria ouvir de você o eu te amo. Assim como você diz a Deus que você não vê, diga para quem na sua casa que está lhe vendo: eu te amo. E aí você está tendo pressa em restaurar o altar. Você está pondo a sua casa em ordem. Que Deus abençoe, queridos. Privilégio grande estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã. E eu desejo que esta igreja do Senhor cada dia mais cresça nesse lugar. Não cresça simplesmente por eventos que a igreja vai fazer, por movimentos, não. Mas pela santidade desta casa. Porque os irmãos têm uma vida no altar. E esta igreja é o fogo do altar de Deus para atrair as pessoas para a santificação. Deus abençoe. Muito obrigado, queridos.